Bom dia a todos. Então, nós vamos dar início ao segundo painel, que vai tratar da identificação química das espécies Micania levigata e Micania aglomerata, aspectos relacionados à elaboração de monografias, tanto pela farmacopeia brasileira quanto exemplos de monografias da farmacopeia europeia. Vamos iniciar com o palestrante Dr. Gustavo Bertol, que é farmacêutico e doutor pela Universidade Federal do Paraná, doutor em ciências farmacêuticas com ênfase em produtos naturais. O doutor Gustavo possui 20 anos de experiência na área de química de produtos naturais, além de experiência na pesquisa clínica com plantas medicinais. Atualmente é o gerente técnico da empresa Dalfitolab. Gustavo, seja muito bem-vindo e tenha uma excelente palestra. Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade, né, e pelo convite. É, eu agradeço à Bifisa pelo convite, né, de participar desse workshop. E com certeza essa mesa redonda, né, essas discussões que nós tivemos agora abrindo os trabalhos vão facilitar bastante, né, a minha apresentação, haja vista que nós tivemos aí duas pessoas do maior gabarito, né, a doutora Mara e o doutor Roberto, que puderam compartilhar conosco a experiência deles, né, e o trabalho longo que eles têm com estas duas espécies bastante importantes da flora nacional. Então, o tema que me foi proposto para trabalhar um pouquinho, ele vem especificamente do meu trabalho, né, do meu projeto de doutorado. Eu tive a oportunidade de começar o trabalho com as micânias, né, Micânia aglomerata e Micânia levigata, a questão de 8 anos, então a minha experiência com as espécies, ela não é tão vasta assim quanto da doutora Amara e o doutor Roberto, porém o meu foco no meu trabalho, no meu projeto, foi especificamente com a diferenciação química dessas duas espécies, com desenvolvimento de métodos para caracterização química e fazendo a integração por quimiometria com alguns métodos de infravermelho, né, para facilitar a identificação, e também estudo clínico, né, focando na segurança dessas duas espécies. Joelle, você que está compartilhando a tela, Isso. tá? Eu posso compartilhar, que aí eu consigo controlar a apresentação? Claro, vou parar aqui então. Tá, ok. Vocês estão vendo? Sim, Gustavo. Tá ok. Assim fica melhor, então. Bom, então, o programa que eu proponho para essa palestra nós vamos passar para identificação de quais são os principais metabólitos secundários das espécies de micânia, né, de interesse, micânia aglomerata e micânia levigata. Falar um pouquinho do por que diferenciar quimicamente. O Dr. Roberto e a doutora Mara já comentaram, né, já trabalharam esse assunto, né, que a gente pôde identificar nas palestras, nos comentários que eles fizeram, a importância, né, da cumarina, e nós vamos poder refletir um pouco mais, né, o porquê diferenciar quimicamente essas duas espécies. Falar um pouco sobre a história, o histórico das publicações, pegando tanto as publicações dos compêndios oficiais, né, da farmacopeia brasileira, bem como o histórico das publicações em artigos científicos. E aí também falar sobre a diferenciação química do guaco, efetivamente, mostrando trabalhos publicados e o que já existe, né, e a gente vai ver que existe uma farta documentação e literatura científica sobre a diferença química dessas duas espécies, e aí fazer breves comentários para a conclusão. Bom, iniciando pelos principais metabólitos secundários, né, nós temos hoje, o Dr. Roberto mostrou a questão da cumarina, de terpenos do tipo caureno. Nós temos alguns trabalhos já publicados em literatura que vão trazer para nós uma série de outras moléculas, né, além dos derivados do ácido cinâmico. Então, os derivados do ácido cinâmico mais estudados e publicados, né, com relação às micânias,
são a cumarina, né, representado em 1, a dihidrocumarina e o ácido ortocumarico. Porém, eu vou apresentar para frente alguns trabalhos. Recentemente, começou também a existirem publicações no sentido de monitorar os derivados do ácido cafeico, aqui representados o ácido clorogênico em 4 e o ácido 3,5 cafeoquínico em 5, além dos diterpenos do tipo caureno, né, o ácido caurenóico, o benzoil grandiflórico e cinamoil grandiflórico. Então, esses aqui são alguns exemplos desses 3 principais grupos de metabólitos secundários que atualmente as publicações mais recentes vêm apresentando nessas 2 espécies de guaco. Então, por que utilizar a diferenciação química, né? Eu trago aqui um trabalho de Costa e colaboradores, que está na Planta Médica em 2018, que eu sugiro que quem tem interesse busque e procure se aprofundar nele, porque é um trabalho bastante interessante em que esses pesquisadores apresentam a tentativa de fazer a diferenciação das 2 espécies de guaco que nós estamos tratando aqui no workshop, através de microscopia e análises químicas. Então, são feitas várias lâminas e apresentadas diferentes cortes histológicos nesse trabalho, um trabalho bastante rico, que traz muita informação. E o que os autores eles concluem ao término do trabalho é que apenas 3 diferenças microscópicas elas foram observadas, né, nos cortes histológicos realizados nas folhas e nos pecíolos das 2 espécies de micânia. A primeira diferença, e seria a principal diferença que é colocada, seria uma diferença no corte transversal do pecíolo. Então, o corte de micânia glomerata, aqui representado pela letra C, apresentaria no colênquima um colênquima do tipo angular, enquanto que a espécie micânia levigata, representada pela letra D, teria um colênquima do tipo lamelar. Embora na Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, que traz micânia levigata, essa característica aqui do colênquima do pecíolo é colocado como colênquima angular. Então, existe essa divergência, né, que talvez seja necessário uma reflexão em torno dela. A outra diferença seria com relação ao corte transversal da lâmina foliar. Essa é uma diferença sutil. Em micânia levigata, os autores colocam que haveria uma maior frequência no parênquima palissádico de células identadas no sentido periclinal em relação à micânia glomerata. O parênquima palissádico ele teria uma menor proporção de células identadas no sentido periclinal. E, finalmente, no veio central da folha, nós teríamos em micânia glomerata esse colênquima apresentando compostos fenólicos corados por cloreto férrico, enquanto que em micânia levigata nós não teríamos essa característica. Mas com relação a esse corte do veio central, isso dependeria da espessura do corte e em material desidratado isso não seria encontrado. Então, essas informações associadas aos trabalhos já apresentados pelo Dr. Roberto, né, com relação à diferenciação molecular, que não encontraram características claras de diferença entre as 2 espécies, faz com que esses autores eles concluam que a melhor forma de diferenciação, então, das 2 espécies seria pela análise química dos metabólitos secundários e a observação das características morfológicas das plantas crescidas em campo. Isso já foi apresentado pela doutora Mara, pelo Dr. Roberto, né, as características morfológicas, que fica muito claro, então, a diferenciação dessas 2 espécies. Portanto, a diferenciação química ela tem uma relevância importante, né? E passando um pouquinho para o histórico das publicações, nós vamos observar que, no que diz respeito ao compêndio oficial, né, as monografias da Farmacopeia Brasileira, nós temos o guaco, né, ele aparecendo já na primeira edição da Farmacopeia Brasileira, isso no ano de 1926, como a espécie micânia glomerata.
Eu entendo que por questões de limitação técnica e científica à época, não era definido um marcador químico, né? Então o compêndio, a monografia da farmacopeia brasileira trazia apenas a definição morfológica, né, macro e microscópica da espécie. Nos compêndios seguintes, a segunda edição e terceira edição da farmacopeia brasileira, respectivamente de 1959 e 1976, o guaco ele não aparece, ele não figura entre as monografias das plantas medicinais, retornando então no sexto fascículo, ou seja, no último fascículo da Farmacopeia quarta edição, no ano de 2005, e aí nós temos uma diferença em relação à primeira edição da Farmacopeia, quando aparece a Micânia levigata, em substituição à Micânia aglomerata, e o marcador químico é definido como a cumarina, com um limite de mínimo de 0,1%. Existem algumas hipóteses que são apresentadas por alguns pesquisadores, né? Eu trago aqui a professora doutora Mara, né, que ela coloca em um dos seus trabalhos, e até ela citou, né, na apresentação que ela fez no início, né, do workshop. A primeira seria uma coleta inadequada para a identificação. Então, por exemplo, a presença de folhas jovens, né, para confecção dessas essicatas e ainda não devidamente diferenciadas, né? Então, essas folhas próximas às inflorescências que não permitiriam, então, a adequada identificação e correta classificação dos espécimes coletados, seja de Micânia glomerata, ou seja, de Micânia levigata. A segunda hipótese, então, que a Almeida e colaboradores apresentam num trabalho publicado em 2017, é que, à época, né, os métodos por cromatografia líquida de alta eficiência ainda existentes não estavam devidamente desenvolvidos e eram pouco seletivos. Portanto, em algumas condições cromatográficas, ocorreria a coiluição da cumarina com derivados do ácido cafeoquínico, por exemplo, o ácido clorogênico ou o ácido 3,5 de cafeoquínico, e isso então fazia com que em alguns cromatogramas fosse assumido que amostras de Micânia aglomerata também apresentassem cumarina, né? Por exemplo, aqui nós temos uma cromatografia em camada delgada, né, com as duas espécies, e ambas apresentando cumarina. Então, provavelmente pela não realizado a correta identificação das amostras que foram utilizadas no trabalho. E Costa e colaboradores em 2018 apresentam uma outra hipótese, que seria o uso indevido das hastes foliares, né? Uma vez que nesse trabalho de 2018 esses pesquisadores apresentam que a haste das duas espécies elas possuem quantidades similares de cumarina. Quando o material ele não é corretamente coletado, né, as folhas não são corretamente separadas das hastes, então nós teríamos a presença de cumarina nas hastes de Micânia aglomerata, o que faria então que esse material ele acabasse sendo confundido do ponto de vista da composição química. Bom, então, a partir dos anos da segunda década do ano 2000, principalmente a partir do ano de 2009, nós temos aqui, eu coloquei essa tabela, né, que compila alguns dos trabalhos, não são todos, mas são trabalhos que eu selecionei por apresentarem informações bastante relevantes, né, e com origens de material de diferentes localidades do país, né. Então, nós começamos ali com Bertolucci, né, que apresenta em 2009 e 2013, duas publicações em 2013, a diferença química entre as duas espécies de guaco. O material que foi utilizado, ele tinha como origem a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Nós temos aí a Oliveira, né, apresentando um trabalho com material que tem origem em Campinas, né, na Unicamp. A professora Alexandra, ela tem vários trabalhos publicados, né? A professora Alexandra da Unicamp, ela tem alguns trabalhos publicados com diferenciação química das espécies de Micânia, né, Micânia aglomerata e levigata, sobre diferentes aspectos e pesquisando diferentes grupamentos fitoquímicos. Então, em 2015, ela e os seus alunos apresentam esse trabalho com plantas de origem também da Unicamp. A Almeida e colaboradores também apresentam trabalho em 2017, Costa e colaboradores na planta médica também apresenta, todos com plantas
datas de origem em Campinas. E aí nós temos então o Eno em 2019, Della Páscoa também em 2019, de novo a professora Alexandra, né, aqui figurando com outro trabalho. O Dr. Roberto, né, até aquele trabalho que ele apresentou na apresentação anterior, ele está aqui, né, elencado, é um trabalho bastante relevante, com amostras, como ele apresentou, de 10 estados diferentes do Brasil, e eu também publiquei agora, recentemente, em 2021, o trabalho objeto do meu projeto, apresentando algumas diferenças, então, químicas entre essas duas espécies. Gustavo, Oi? 5 minutos. Tá bom. É, Então, apresentando, pegando aquele primeiro slide, o que esses trabalhos, de uma forma geral, apresentam, que basicamente nós temos os derivados do ácido cinâmico em maior proporção em Micânia levigata em relação à Micânia aglomerata. Com relação aos derivados do ácido cafeico, nós temos uma maior proporção ou uma maior concentração em Micânia aglomerata quando comparados à Micânia levigata. E com relação aos terpenos do tipo caureno, os trabalhos eles não concluem, porque nós temos algumas amostras de Micânia aglomerata que apresentam uma concentração elevada, enquanto que outras de Micânia levigata mais baixa, e o inverso também ocorre dependendo da época da colheita, do local da colheita. Então, os diterpenos do tipo caureno, eles não representariam um grupo que classificaria adequadamente as duas espécies vegetais, né? Então, o nosso foco realmente, no momento, ele fica com os derivados do ácido cinâmico e os derivados do ácido cafeico. Então, o que é observado nos cromatogramas, por cromatografia líquida de alta eficiência, basicamente, ficando restrito aos derivados do ácido cafeico, seria o que nós observamos aqui. Então, em A, nós temos a Micânia glomerata. Então, nós observamos uma alta concentração de ácido clorogênico e ácido 3,5 de cafeoquínico, quando comparado com Micânia levigata, e o inverso ocorre com relação aos derivados do ácido cinâmico, a cumarina e o ácido ortocumárico, em maior concentração na Micânia levigata, quando comparados com Micânia glomerata. E aí os trabalhos que eu listei naquela tabela anterior, eles têm aqui nesses próximos slides as conclusões que eles chegaram, e todos eles convergem para basicamente as mesmas conclusões. Então, esse é o trabalho de Bertolucci. Nós vemos aqui claramente que Micânia levigata apresenta cumarina em concentrações elevadas, enquanto que Micânia glomerata não apresentou nesse trabalho nenhuma concentração dessas moléculas. O interessante é que, dependendo da técnica analítica que é utilizada, os autores podem concluir que ele não é detectado por questões de sensibilidade, mas o que nós observamos é que existe sim cumarina, mas em concentrações bastante inferiores quando comparadas com Micânia levigata. Aqui o trabalho de Oliveira, mostrando mais uma vez aqui uma otimização para obtenção de um derivado vegetal para fins farmacêuticos, né, a produção de um produto fitoterápico. Então, nós vemos que, mesmo com otimizações para extração em fluido supercrítico, as concentrações de cumarina, elas são bastante diferentes, né, em Micânia aglomerata, quando comparadas com Micânia levigata. Aqui o trabalho de Almeida, por espectrometria de massas, também mostrando, né, a separação das duas espécies, Micânia levigata e Micânia aglomerata, e aqui o responsável pela separação é a molécula de cumarina, ficando bem claro que as duas espécies possuem concentrações bastante diferentes desse marcador químico. Esse trabalho de Ueno ele é bastante interessante porque ele avalia por microextração em fase sólida e depois a análise em cromatografia gasosa com espectrometria de massas, a composição volátil das folhas de Micânia aglomerata e levigata. Então, esse trabalho ele vai além, né, dos derivados do ácido cinâmico e cafeico, mas avalia a composição terpênica dessas folhas, e é bastante interessante observar que nesses terpenos nós temos também uma diferença bem clara entre as duas espécies, né? Então nós vemos Micânia levigata com cumarina, que dá aquele odor adocicado, comentado pela doutora Mara e o doutor Roberto, né? Além de alfa-pineno e outro terpeno, e Micânia aglomerata apresentaria outros terpenos em sua composição. Aqui o trabalho do Dr. Roberto, que ele já apresentou, então a diferença entre Micânia aglomerata e Micânia levigata. Nós temos aqui a cumarina, mais uma vez, outras moléculas que dão diferenciação química, né, entre as duas espécies.
E aí o trabalho que eu publiquei com diferenciação do infravermelho, também guiado por cromatografia líquida de alta eficiência, mostrando que é possível discriminar, sim, as duas espécies por diferenciação química, né, aqui por infravermelho próximo e infravermelho médio. Então, como conclusão, né, já que o nosso tempo ele já está chegando no limite, nós temos hoje a evidência em publicações científicas, né, sobre a diferença química quantitativa entre micânia aglomerata e levigata, não ficando restrita à cumarina, mas também sobre outros metabólitos secundários, né, como os derivados do ácido cafeico, e até pegando a publicação de Ueno com os terpenos voláteis das folhas. Há um provável erro na identificação do material vegetal e, consequente, falhas nas publicações, como comentado anteriormente até pelo Dr. Roberto, e fica a reflexão se a cumarina ela seria um marcador adequado de qualidade para ambas as espécies, uma vez que a gente tem hoje aí evidências, né, de que Micânia levigata apresenta sim concentrações interessantes, né, a cumarina, já Micânia aglomerata apresentaria concentrações menores quando comparadas com Micânia levigata. Seria isso, então, eu fico à disposição e agradeço mais uma vez o convite que me foi feito.